Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Audiclere de Souza Silva nasceu em Caruaru, Pernambuco, depois mudou-se para Recife. Filha de uma família abastada, ela sempre estudou em escolas católicas e seria a terceira geração de freiras da família. Frequentava as missas com regularidade, comungava diariamente e foi em um retiro espiritual no Colégio das Freiras que ela teve seu primeiro contato pessoal com Jesus. Ela até diz que o responsável por sua conversão foi um frei franciscano que lhe confirmou o que ela tanto quis entender e aprender. Casou-se e, entretanto, já casada, uma tristeza muito grande tomou conta do seu coração e ela começou a questionar alguns valores sociais da família. Começou a estudar a Bíblia mais profundamente e percebeu que Deus começava a lhe cobrar atitudes que correspondessem às suas novas convicções. Como será que essa pessoa tão enraizada aos costumes e tradições sociais de sua família acabou passando por uma conversão de 180 graus? É isso que a gente fica sabendo agora, porque a Audiclere está aqui com a gente. Audiclere, que bom que você está aqui com a gente. Olha, eu não consigo nem agradecer você ter saído lá do Recife, vir aqui para honrar, prestigiar nosso programa. Muito obrigada. A honra é toda minha. Vocês realmente me encantaram com essa atitude assim, de me convidar. Eu realmente não tenho muita coisa para falar, mas o que puder ajudar para a honra e glória de Deus, eu estou aqui à disposição. Audiclere, fala para a gente um pouquinho o seu nível de envolvimento com a Igreja Católica. Bom, minha família é tradicionalmente católica, né? Minha bisavó tinha filha freira, minha tia-avó, meu tio-avô tinha uma filha freira também, que é madrinha da minha mãe, e eu seria a terceira geração de freiras, porque eu queria ser freira realmente, mas eu queria ser uma freira médica. E meu pai questionava assim, por que, né, duas atividades assim? Então, basta você ser médica, você já vai ajudar bastante a humanidade. E eu realmente optei por essa segunda opção, né, porque eu depois resolvi que queria casar e tive minhas experiências com Deus, primeiramente na Igreja Católica. Desde pequenininha, assim, fui ensinada a pedir tudo a Deus e agradecer a tudo que Deus pudesse me proporcionar, agradecer a Deus por tudo. E assim eu levei minha vida, até que li a minha Bíblia, assim, ainda na adolescência, né? Li a Bíblia, mas eu não conseguia compreender o Antigo Testamento, só conseguia entender o Segundo Testamento, o Novo Testamento. E aí eu passei a me dedicar mais à leitura da Bíblia, para que eu pudesse me integrar mais da verdade de Deus na minha vida. E aí, com 15 anos, eu acho que Deus me deu um presente, que foi fazer um retiro espiritual num colégio de freiras, através do Focolare. E lá eu conheci a pessoa de Jesus de uma forma mais Você teve uma experiência marcante ali com Jesus. Com Jesus. O que você diria que foi colaborando para que a sua convicção religiosa mudasse? Que fatores? Eu acho que o conhecimento bíblico, à medida que eu ia lendo a Bíblia, cada dia mais, eu ia pesquisando mais sozinha, porque, assim, a gente não tem estudos bíblicos na Igreja Católica, pelo menos hoje não sei, mas naquela época, há
não sei, 40 anos atrás, a gente não tinha quem desse estudos bíblicos, né? Então eu lia muito e orava muito. E assim, eu acho que esse meu relacionamento com Deus de pequenininha me ajudava a... Eu não rezava, como se diz, né? Ave Maria, essa coisa, não. Eu era assim, de conversar realmente com Deus. E eu conversava e ouvia o que Ele queria me passar, o que Ele queria me dizer. Você acredita então que Deus responde às orações? Absolutamente. Uma das minhas preocupações assim na adolescência era saber como ia ser o meu futuro. E nessa fase me vinha na mente nomes de pessoas que eu não conhecia ninguém com aqueles nomes. E eu ficava perguntando por que esses nomes vêm na minha mente. Até que mais tarde eu consegui entender a razão daqueles nomes. Qual era a razão daqueles nomes? Esses nomes, mais tarde, quando eu já me encontrava adventista, eu encontrei todas as pessoas com os devidos nomes, né? Os nomes Nessa época ainda, lá na adolescência, o que foi colaborando para que você... Você já conhecia os adventistas? Pois é. Na minha família, existe assim, na família do meu pai, existem pessoas adventistas. Mas a minha formação católica vem da família da minha mãe. Porque assim, a nossa relação maior era com a família da mãe. Algumas pessoas da família do papai, mas a maior era com a família da mãe. Então, papai recebeu estudos na igreja adventista quando eu tinha uns 10 anos. Mas ele não chegou a se batizar, mas sempre falava em casa sobre a volta de Jesus, falava sobre o sábado, falava sobre os alimentos imundos. E eu ouvia aquilo, mas como eu era uma católica, né, fervorosa, então eu dizia, um dia eu vou conseguir compreender por que é que não se guarda o sábado, deve haver uma razão muito forte para isso, até que eu descobri quem era Constantino, né, o Edito de Tolerância de Milão, e todas aquelas coisas que Constantino fez, e eu fiquei muito zangada, porque eu achei que um homem não podia jamais modificar a palavra de Deus, ele não tinha esse direito. E isso realmente, assim, foi um fator muito importante para a minha decisão de passar a guardar o sábado. Por quê? O que você quer dizer exatamente com católica fervorosa? Bem, depois que eu fiz o encontro, né, a Mariápolis no caso, então ali eu passei a comungar todos os dias, porque eu precisava todos os dias. Eu saía da aula de 5h30 do colégio e ia para a capelinha do Hospital São Sebastião e assistia ali a missa e comungava todos os dias. Depois, quando fui para Recife, já com 17 anos, para fazer medicina, para fazer vestibular, então já não ia todos os dias, porque a igreja ficava distante, eu morava assim na rua da minha igreja, né? Então já em Recife já ficava distante, já era mais complicado, estudando muito vestibular e tudo mais, então já ficava mais difícil. Mas assim, tudo na minha vida era com Jesus em primeiro lugar, conversando, orando, até jejuando, porque eu via na Bíblia. Tive fases assim de jejuar muito. Qual foi, Audicléria, seu primeiro contato com os adventistas? Primeiro contato com os adventistas, além da família do meu pai, né, dessas pessoas, que eu quero muito bem, inclusive, eu tive duas colegas de turma, uma Céia, né, Laudicea, que é a irmã de Aglantine, casada com Dailson, e Tine. A gente estudava muito junto a fazer prova, ela ia lá para casa já casada, ela ia para minha casa e um dia a gente conversando sobre assim, a Bíblia, num café da manhã, eu perguntei por que ela não ia comer presunto e ela disse que Deus não achava, tinha deixado na Bíblia escrito que a gente não deveria comer aquele tipo de alimento. E a partir dali eu não mais comi também presunto de porco, né? Então, também perguntei a ela sobre se ela acreditava em Adão e Eva. E ela disse, a Bíblia diz, né? E eu fiquei com aquilo, meu Deus, quando ela saiu, eu disse assim para Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu não acredito em Adão e Eva. Eu era bem evolucionista. O Senhor sabe que eu não acredito em Adão e Eva. Então eu quero que o Senhor me mostre no Novo Testamento onde é que está que Adão e Eva existiram. E o que deu para você, Audicléria, então, a certeza, a comprovação de que Adão e Eva estavam de fato no Novo Testamento? Pois é. Eu orei a Deus, depois que Tine saiu, e ela não sabe disso, inclusive, e perguntei, Senhor, se realmente Adão e Eva existiram, então me mostra na tua palavra no Novo Testamento. Porque no Velho eu sei que tem, né? Mas no Novo não tem. E eu só entendia do Novo, como boa católica que eu era. Então, peguei a Bíblia e comecei a folhear, como que procurando realmente, né? E lá em Lucas 3, estava escrito
né, toda a genealogia de Jesus, e no fim dizia que Sete era filho de Adão e Adão filho de Deus. Então, a partir dali, eu deixei de ser evolucionista e passei a ser criacionista. Audicléry, é uma experiência muito interessante, surpreendente mesmo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa tristeza. Que tristeza foi essa que tomou conta de você? Pois é. Exatamente nessa fase, eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Eu acho que exatamente pela minha comunhão com Deus. Era assim, mas era uma felicidade que assim, quando eu lembro, me comove. Porque era uma coisa que todo mundo comentava, sabe? Inclusive na faculdade, as pessoas diziam assim, que eu tinha um sol dentro de mim, sabe? E eu sabia que aquilo era fruto verdadeiramente da minha comunhão com Deus. Eu acho que essa coisa de comungar todos os dias, de você estar em estado de graça, como se diz na Igreja Católica, que a gente precisa estar em estado de graça para comungar todos os dias, procurava ser assim, entendeu? Então, eu via muita coisa ao meu redor que me entristecia, entendeu? Inclusive, assim, relacionada até com a minha família. Mas era minha família, eu amava minha família e eu não queria magoar ninguém. Então eu procurava fazer a minha parte, mas passar aquilo que eu sabia para as pessoas, e muitas vezes as pessoas nem queriam, era muito difícil. Então eu procurei ver na Bíblia por que essas coisas aconteciam, por que as coisas eram daquela forma. E como eu tinha essa minha colega de turma, que era noiva de um teologando, Dailson Bezerra, que é irmão de Deise Reis, ela me disse, Cléry, ela me chama de Cléry, Cléry, quando o Dailson vier para cá, a gente casar, você quer fazer estudo bíblico? Eu quero. Mas, na verdade, eu não queria conhecer a doutrina adventista, que foi exatamente o que ele fez, ele me doutrinou. Eu queria conhecer as histórias bíblicas, para que dentro daquelas histórias eu pudesse encontrar as minhas respostas. Mas aí nós começamos, eles casaram, e no dia que Dailson chegou na minha casa, eu nem sei se ele lembra disso, mas eu disse assim, Dailson, se você vai me dizer que só adventista que vai ser salvo, nem sente para me dar estudos. Eu acho que não foi muito educado de minha parte, mas foi sincero. E ele, não, Cléry, de jeito nenhum, a gente vai conversar. E realmente eu sei, ele sabe, todos nós sabemos, né, que não é só adventista que vai ser salvo. Todas as pessoas que são sinceras na sua realidade, naquilo que elas conhecem. Esse momento na sua vida coincidiu já com essa fase de tristeza, de busca? Com certeza, foi exatamente isso que me levou a buscar verdades mais aprofundadas, eu acredito, que pudesse me responder os questionamentos que eu tinha, entendeu? Maravilha, Audicléry. Vamos parar um minutinho aqui na nossa conversa? Para o segundo bloco, você vê que algumas perguntas ainda ficam esperando respostas. E aí, qual foi o ponto da virada na vida dessa católica tão convicta? Quais os caminhos que Deus apresentou para ela? Quais os obstáculos? Como Deus a acompanhou durante a vida? Isso a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Disposição, alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. Hoje eu acordei e pensei: ser sustentável vai além de plantar uma árvore. Está no querer menos, no desejar mais. Está no melhor aos outros. Ser sustentável não está na torneira de casa, nem no cesto de lixo, nem na lâmpada apagada, nem no tempo no chuveiro. Vai além. E bem mais simples do que tudo isso, a sustentabilidade parte de nós. Hoje eu acordei e pensei: ser sustentável vai além de plantar uma árvore, mas se para começar for necessário, a gente faz.
O programa 180 Graus, o ponto da virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é a Audicléry Souza, e ela vinha contando no bloco anterior da sua experiência de vida totalmente enraizada na Igreja Católica, mas também de uma fase de busca, de insegurança, de tristeza, que coincidiu com um estudo da Bíblia. Audicléry, você então entrou em contato com o estudo da Bíblia, né, com os adventistas. Depois de quanto tempo que você de fato se batizou na Igreja Adventista? Olha, devo ter recebido estudos acho que entre o quarto e quinto ano, eu acho, de medicina. Então eu devia ter entre 22 e 23 anos, por aí assim. E só me batizei com 29 anos e 11 meses. Por que você acha que teve esse período? Porque, veja, quando eu recebi os estudos, eu disse, daí eu se perguntava sempre, Cléry, quando é que vai batizar? Eu digo, não vou batizar nunca, porque eu já sou batizada, mas eu vou guardar o sábado porque eu acho correto. E já guardava. À medida que eu fui estudando e que eu... Porque, na verdade, quando eu li a Bíblia, e meu avô dizia para a mamãe dizia que lembra, porque vovô lia a Bíblia, mesmo católico. Então, vovô dizia assim, Deus mandou guardar o sábado e o homem guarda o domingo. Papai tinha recebido estudos e falava que o correto era guardar o sábado. Então, eu já sabia alguma coisa. Então, quando o Dailson abriu, né, completamente a verdade, assim, então eu fiquei realmente convencida, não tinha mais o que duvidar. E guardava o sábado sozinha, sem ninguém saber. Então, a partir daí, eles viajaram, foram para Campo Grande, que eles foram transferidos, e eu fiquei, eu e Deus. Aos pouquinhos, eu fui deixando, né, a guarda do sábado, mas sempre com aquela lembrança que um dia eu viria a guardar como devia ser, sozinha. E aí nós nos mudamos para São Luís. Meu marido nós fomos morar lá, eu já estava formada, deixei meu consultório e lá em São Luís, na casa que nós fomos morar, o caseiro era adventista. Olha, que coincidência. E pelo meu relacionamento com Deus, eu sabia que a partir dali, as cobranças do céu iam começar. Porque eu já era uma pessoa convicta da verdade, né? Eu só precisava me converter, porque convencida eu já era. Então, me incomodava quando meu marido mandava que ele limpasse a piscina no sábado pela manhã, antes de ele ir para a igreja. Ele só tinha 16 anos, eu ficava incomodada, mas eu não tinha coragem de ir contra as ordens de meu marido. E lá em São Luís, a minha tristeza aumentou e eu intensifiquei assim meus estudos na Bíblia sozinha, junto com jejum e muita oração. E aí, de fato, você aceitou e se batizou? Não. Eu passei 1 ano e meio em São Luís e, não estando satisfeita, né, com a morada lá, resolvi voltar para Recife com muita oração, sabe? Eu pedi muito a Deus que me mostrasse se era vontade dele que eu voltasse para Recife, se permanecesse em São Luís. E como minha avó estava com um problema de saúde e precisava de cirurgia, e eu, como médica, né, neta, precisava ajudá-la, decidi que não voltaria mais para São Luís. Então, comecei, a tristeza aumentava e a insatisfação aumentava e eu só chorava e jejuava e queria resolver assim as questões que eu não encontrava resposta para elas. Então, uma pessoa muito próxima nossa, muito compadecida, né, com a minha tristeza, me trouxe assim um perfume para que eu tomasse banho junto com o meu marido, com esse vidro de perfume. Então, eu sabia que essa pessoa tinha uma certa tendência espírita, apesar de ser católico, mas ele também tinha essa tendência espírita. E eu questionei a Deus, né? Ele me deu, eu coloquei, guardei lá esse vidro de perfume. E na hora de dormir, eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre na sua palavra se eu devo tomar esses banhos. E nenhuma resposta na primeira noite. E na segunda noite, eu coloquei a Bíblia debaixo do travesseiro e dormi e orei novamente da mesma forma. Senhor, o Senhor não me respondeu, mas eu quero saber se devo tomar ou não. E acordei nessa noite, a segunda noite. Assim, aparecia assim na minha mente, Jeremias 17 e Deuteronômio 18. Então eu levantei e fui na sala, peguei a Bíblia, eu não conhecia esses textos, e em Deuteronômio 18, 9 a 14, falava sobre espiritismo, né? E falava no fim, eu acho que quem se interessar pode ler, de 9 a 14, no fim ele dizia assim, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E quando eu fui lá em Jeremias, falava sobre a santificação do sábado.
Então eu disse, bom, já sei o que Deus quer, né? Porque Deus a te resposta respondeu ali. foi muito clara. Agora, Odicléria, quero te fazer uma pergunta. Você diz de uns sentimentos ruins que te acompanhavam, você se batizou na Igreja Adventista. Eu quero saber, depois que você se batizou na Igreja Adventista, porque você já tinha da Igreja Católica um contato com Deus, uma intimidade, uma paixão por Jesus, o que mudou desde que você se batizou na Igreja Adventista? Mudar, na verdade, não mudou nada. Eu acho que só acrescentou, né? O que acrescentou? Pois é, mamãe sempre falava assim, você desmanchou tudo que eu fiz. Eu digo, mamãe, eu não desmanchei, eu só acrescentei. Na verdade, a Igreja Católica foi, eu acho que o meu pré-escolar, eu acho que o meu fundamental, mas depois a high school, o college, não é? A universidade, eu acho que veio depois, porque o conhecimento que eu adquiri foi fantástico, sabe, assim. A escola sabatina, quando eu comecei para a igreja, eu não queria que acabasse a escola sabatina, porque eu não quero que acabe, eu quero saber mais e mais, eu tinha verdadeira sede de saber, né? E foi muito importante para mim. O que mais, né, nesses tantos anos de caminhada com Deus agora na Igreja Adventista, o que mais que você aprendeu de Deus? A dificuldade, eu acho, no início, eu me batizei sem saber da perseguição que a gente sofria depois do batismo. E eu tive uma perseguição em casa, né? Pelas pessoas mais queridas, pelas pessoas mais próximas, os amigos mais queridos, a família. Você enfrentou dificuldades? Muita, imagino, porque né? ninguém uma igreja, uma família tão enraizada, muito, né? Muito. Então, eu sofri muito esse tipo de coisa. O que te deu forças, Odicléria, para você permanecer adventista, já que a família inteira te perseguia? Não tinha como, era assim, Deus era muito presente, sabe? Eu chorava muito, jejuava muito e cada vez que eu abria a Bíblia, Deus me falava claramente a vontade dele, que eu permanecesse. E assim, mesmo ele me falando claramente, eu passei 8 meses sem a igreja. Eu batizei em dezembro, em janeiro, a partir de janeiro ainda fui alguns sábados, mas acho que fevereiro já não fui, e fui uma vez em maio, e agosto eu voltei. Eu tive uma vontade muito forte, que eu acho que é Deus que coloca, né? Claro. Eu estou querendo realizar. Então eu fui à igreja e lá encontrei com Maria Edna, e Maria Edna era esposa de primeira ancião, e eu disse, Edinha, amar só não basta. E ela me pegou pela mão, ela me conhecia desde a época de católica, ela me pegou pela mão, me levou para o carro e abriu a Bíblia em Isaías 56. E ela leu ali, né, que Deus, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Uhum. E eu lembrava também que Jesus, quando ela falava isso, eu lembrava que Jesus lá no Novo Testamento dizia assim, existem ovelhas e outros apriscos, né? Existe uma só fé, né, um só batismo. Uhum. E tudo isso me vinha à mente daquilo que eu conhecia do Novo Testamento e eu ia juntando assim com o que ela me mostrava. E ela me deu também naquele momento um testemunho de Frei Damião, em que ele falava que as Sagradas Escrituras diziam que o dia do Senhor era o sábado. Uhum. E ele falava todo um texto bíblico ali. No fim, a entrevistadora perguntava, e o domingo? Ele responde assim, tornou-se dia de Satanás, é nesse dia que mais se peca. E eu peguei esse jornal, quando cheguei em casa, eu orei a Deus, assim, Senhor, me mostra, por favor, onde está essa passagem que Frei Damião falou. Eu conhecia Frei Damião pessoalmente, e uma vez ele orou assim, com a mão na minha cabeça, lá no convento onde ele morava. Ele já faleceu. Então, eu encontrei na Bíblia. Eu encontrei não, né? O Espírito Santo me mostrou, porque eu não sabia onde estava aquilo de jeito nenhum. Era Levítico 26. Ele reproduzia todo Levítico 26. E a partir dali, pronto. Acabou meu problema. A partir dali eu passei a frequentar a igreja todos os sábados. Que bom. Teve algum livro que te ajudou nessa fase? Ajudou. O meu batismo, antigamente, né, perguntava se a gente acreditava no Espírito de Profecia. Como eu não tinha feito nenhum estudo sobre o Espírito de Profecia especificamente, eu fiz assim, porque eu não ia mentir na hora do meu batismo. Então, quando me batizei, passei a ler. E o primeiro livro que eu li foi A Ciência do Bom Viver. Lá eu encontrei verdades que eu, como católica, pensava comigo. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, se essa senhora escreveu isso 150 anos atrás, e eu com 15 anos pensava a mesma coisa, só podia ser o teu espírito com ela e comigo. Pronto. Não é? Então, assim, a partir dali eu não tive nenhum problema de acreditar no Espírito de Profecia e principalmente no Grande Conflito. Para mim, o melhor livro que eu já li na minha vida. Depois foi O Desejar de Todas as Nações. Muito
Que assim, bom. abre realmente. Ó, Diclery, a gente tem umas perguntinhas, né? Um ping-pong aqui no nosso programa. Eu vou falar para você uma palavra, você fala uma outra que te vem à cabeça. Vida, Jesus, sucesso, Deus, dinheiro, graça de Deus, perdão, amor, educação, vida, beleza, Deus, pecado, o pior, futuro, Deus, um privilégio, estar aqui, um pedido, ir para o céu, um medo, não ir para o céu, uma grande verdade, a Bíblia, uma grande mentira, Satanás, casamento, uma bênção, morte, vida, ressurreição, liberdade, Cristo, envelhecer, experiência, fracasso, negar a Cristo, justiça, amor, um sonho. eternidade. Tem algum... A gente percebe que você cita a Bíblia com tanta destreza, com tanta sabedoria. Que versículo bíblico te acompanha sempre? Salmos 139:16 é o versículo da minha vida. E diz o quê? Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. No teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. É a minha história porque desde pequenininha eu sempre quis saber o meu futuro, como seria, e Deus foi me revelando Que bênção. dia após dia, mesmo sem eu imaginar que aquelas coisas que Ele me mostravam diziam respeito ao meu futuro. Então, eu acredito que minha vida realmente ela foi planejada por Deus, existia um plano no céu para tudo aquilo, inclusive hoje estar aqui é um plano dele. Então, eu acho que a comunhão com Deus, essa dependência de Deus, realmente nos faz cumprir um plano já elaborado antes, muito antes do nascimento dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Eu acho que a gente somente pela comunhão com Ele cumpre ou não o plano que Ele traçou. E é justamente aí que eu encontro uma razão, assim, quando Ele fala na Bíblia, né, quando Ele diz que alguns chegarão e perguntarão, mas Senhor, e eu não expulsei demônios em teu nome e não fiz isso e aquilo, Ele diz, jamais os conheci, apartai-vos de mim. Eu acho que essas pessoas são justamente aquelas que faziam as coisas por si mesmas, sem saber nada sobre o plano que Deus havia verdadeiramente traçado. Então, quando a gente conhece o plano e comunga com Deus sobre a vontade, qual é a sua vontade para hoje, o que eu devo fazer hoje, faça a minha agenda. Então, está aí no Salmo 139:16. Querida, eu disse que a gente ia ser muito abençoado com você aqui hoje, que Deus te acompanhe. Muito obrigada por esse privilégio. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo programa.